E para o IBGE, estudos de administração. Uma coisa meio estranha, né? Ambiente geral, contexto. Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu estou estudando. A gente vai estudar de administração para o IBGE, sobre ambiente, processo organizacional, conceito de administração, ambiente organizacional. Ambiente, processo organizacional. Vamos lá, é o básico. Conceito da administração. A ciência da administração envolve o estudo da como podemos fazer para que as instituições possam atingir seus objetivos. A administração atingir objetivos e resultados, ela tem que tomar decisões. Também tem o PODC, o planejamento, organização, direção e controle. Conceito de administração. O primeiro nome é derivado dos termos do latim ad, de direção e tendência, e minister, subordinação. A administração ocorre nas organizações, envolve pessoas e recursos, processo dinâmico, atividade complexa. O ambiente organizacional é separado em um ambiente interno. A administração tem a ciência social, computada de arte também. A organização, o ambiente organizacional é separado em ambiente interno, ambiente operacional e ambiente geral. O ambiente geral pode ser dizer que é um contexto ou macroambiente. Se pode se descrever ele como as condições, o lugar onde envolve condições e fatores externos que influenciam de maneira difusa ou indireta as estratégias de consequências das ações governamentais. Exemplo, tecnologia, política, economia, variáveis sociais, demográficas e ecológicas. O segundo ambiente, o operacional, pode-se dar a definição dele de que ele abrange o ambiente mais próximo de imediato de cada organização e influencia diretamente na organização. Depois você pode falar do ambiente interno, quer dizer, um exemplo do operacional são os consumidores, clientes, usuários, fornecedores, concorrentes, grupos, reguladores e parceiros estratégicos. No terceiro ambiente, o ambiente interno envolve os fatores que estão dentro da própria organização, tipo os trabalhadores, os administradores, a cultura organizacional e a estrutura organizacional e instalações físicas. Depois do processo organizacional. As ações administrativas compõem o processo administrativo. Daí, o processo administrativo é aquela coisa que eu falei, PDCO. Planejamento, direção, controle e organização. É um ciclo para sempre, chegando na organização, não quer dizer... Chegando no controle, vai para o planejamento de novo. Vai para a organização, vai para o planejamento. DCO. Ou PODC. Pode-se dizer que o processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo. E agora uma pergunta de certo e errado. Aspectos demográficos, políticos, legais e tecnológicos são variáveis no ambiente competitivo ou setorial que... Daí a gente está falando dos ambientes, né? Tinha 3 componentes, mas nenhum deles falava do ambiente competitivo. Ou setorial. Que promove impactos positivos ou negativos nas organizações. Mas daí isso aqui tá errado, porque essas coisas aqui, ó, demográficas, pelo menos, olha, essa coisa aqui do competitivo e setorial eu não estou confuso, porque eu não entendi os nomes
dos caras. Eu tô achando que o interno significa, o ambiente interno significa o setorial, porque ele fala das próprias organizações. O ambiente competitivo não faz muito sentido nisso. Ele é mais externo também, interno. Mas dessas coisas aqui, ó, aspectos demográficos, políticos, legais, tecnológicos, é o primeiro cara que falaram. O aspecto geral, as coisas que a gente conhecia de fora. Promove impactos positivos ou negativos nas organizações. Bom, basicamente o ambiente, as coisas e o treco do ambiente estão errados. Essa aqui. E verificando o gabarito, tá certo. Legal, isso demais. Próxima questão. Processo organizacional. Planejamento. O planejamento do processo organizacional, aparece sempre junto com aquela coisa do que a gente falou agora, ó. O PDCO agora pode-se dizer, processo organizacional pode-se dizer que é a tomada de decisões sobre o futuro, estabelece objetivos, estabelece plano e curso de ação, define missão e visão, e busca dos riscos e aproveitar oportunidades. A organização distribui recursos, agrupa pessoas e distribui tarefas, define responsabilidades e autoridades e divisão de trabalho. A direção usa da influência para atingir objetivos, coordenar esforços e motivação e liderança, que cai bastante em concursos, e a comunicação. O controle define padrões de controle. Aí ele avalia o desempenho, verifica se estamos atingindo os objetivos também. Questão. Questão certo ou errado? Eu acho. Denomina-se organização a função administrativa que envolve avaliação de desempenho e monitoramento. A administração envolve desempenho e monitoramento. Avaliação de desempenho e monitoramento. Eu tô achando que eles querem falar do controle, mas ou planejamento, controle. Mas não dá sentido aqui, não dá sentido. Denomina essa organização. Ah, então essa coisa aqui, a organização que eu estava falando aqui era a função. A função administrativa, eu estava me confundindo do jeito que está escrito aqui, porque eu achei que ele estava falando como se a coisa fosse administrativa. Quer dizer, o nome da coisa era função administrativa e não essa organização. Aceitei. No processo administrativo, cabe a função de controle e comparação, a comparação entre desempenho efetivo e metas pré-estabelecidas. Comparação é controle, tá certo. Próxima. No processo administrativo, a atribuição da autoridade de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção. O absorvida, não estou entendendo nada. Processo administrativo, a atribuição da autoridade. De autoridade e de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção. Quer dizer, normalmente eu pensaria que direção, diretores, seria uma pessoa de responsabilidade, seria uma autoridade ou uma pessoa, né? Mas eu acabei vendo sem querer o gabarito, parece que tá errado. Mas a única coisa que eu consigo pensar que se a direção estando errado seria dizer que isso aqui era um processo de planejamento. Parece que não era planejamento, não, era organização. Pelo que eu entendo, mas me confunde ainda bastante, é que a organização, tipo, com o nome desse treco aí, direção, eu penso em coisas de chefia, né? Mas parece que não. A direção, ela significa, nesse contexto aqui de processo administrativo, operacional, sabe? O setor operacional. Dirigir as atividades, entende?
Daí a organização é quando mexe, ajusta tudo, organiza as coisas, os setores, os grupos de trabalho, as equipes de trabalho e os chefes, entende? Um plano, um organograma. Depois disso, sobre as habilidades administrativas. Os administradores utilizam diversas habilidades para gerir uma organização. Durante a década de 70, o pesquisador Robert Lecatz revelou que os administradores precisam de três habilidades essenciais para desempenhar bem seu papel: habilidades técnicas humanas e conceituais. As conceituais humanas e técnicas podem ser definidas em: primeiro, conceituais, relacionadas com a capacidade de pensar, montar conceitos e analisar situações abstratas e complexas. As humanas são relacionadas com a capacidade do gestor de se relacionar e cooperar com outras pessoas quando necessitamos motivar e comunicar e liderar outras pessoas. Esta habilidade é fundamental. E as técnicas são as necessárias para executar uma tarefa, são relacionadas com a capacidade de utilizar uma ferramenta, ter conhecimentos especializados em uma indústria e executar um procedimento, por exemplo. Meio engraçada essa última aí. Sobre as habilidades administrativas, nível operacional, nível tático e nível estratégico. Outra contribuição desse cara chamado Katz, que separou aquela coisa em três habilidades, foi o entendimento de que apesar de todos os administradores utilizarem e necessitarem dessas habilidades, elas seriam mais ou menos importantes para administradores de acordo com sua posição na hierarquia da organização. Daí agora eu me lembro, entendi isso aqui direitinho, por causa que eu tinha visto isso aqui em uma outra apostila uma vez. Basicamente ele separa que as habilidades humanas, técnicas e conceituais são mais amparadas por um certo nível hierárquico da pirâmide hierárquica, estratégico, tático, operacional. Só que eles não são só deles, não são ligados só a eles, eles afetam as outras coisas. O nível conceitual, ou seja, o cara que estuda teorias e coisas para criar planos, estuda programas que foram feitos e outras coisas, ele já está no nível estratégico, porque os caras que fazem planos. Daí as habilidades, o nível tático, ou seja, os líderes e gerenciadores e administradores usam as habilidades humanas para gerir, conseguir liderar, criar efetividade e eficiência no trabalho das pessoas que trabalham. O nível operacional usa as habilidades técnicas, os caras que sabem mexer no computador, os caras que sabem atender, os caras que sabem fazer essas coisas. Daí, praticando. Mais conhecimentos técnicos são demandas do administrador à medida que ele sobe na hierarquia da organização. Volta. Mais conhecimentos técnicos. Lembrei. Eu não entendi isso quando eu li a primeira vez, mas só por causa que eu tenho contexto agora eu entendi. Basicamente isso aqui está falando que dos conhecimentos técnicos nos três níveis lá. E ele depois ele fala nível hierárquico, entende? Daí você tem que lembrar. Os níveis, os conhecimentos técnicos, eles são para o nível operacional. O nível operacional é o nível mais baixo, certo? Daí qual nível hierárquico você sobe? O dos administrador. São os conhecimentos táticos. São os conhecimentos de humanas. E não conhecimentos técnicos que está falando aqui. Ou seja, quanto mais você cresce na hierarquia, menos você precisa de conhecimentos técnicos. Por isso está errada essa questão. A próxima questão. O planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa, requer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Alto nível de habilidades técnicas. Daí voltando, mesma coisa, habilidades técnicas e nível operacional. Ele está falando planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o nível mais alto hierárquico. Ele usa coisas teóricas e não operacionais. Um dos principais da racionalidade administrativa requer que seus executores tenham um alto nível de habilidades técnicas. Errado. É necessário ter alto nível de habilidades técnicas. É possível que é o mínimo que necessidade. O que eles precisam é habilidades conceituais.
Até isso foi o básico de administração. Depois eu vou ver gerência e gestão de pessoas.